Bom dia a todos. Não é o programa Fernando Sérgio. Vocês se recordam de que eu coloquei o que antigamente a gente chamava de teaser, hoje é um post, né? Aí dizendo que o programa só volta na terça-feira, após a terça-feira, na quarta-feira, por motivos de dar um descanso para vocês e também para mim. Ricardo Campelo, meu amigo de tantos anos, bom dia. Sandro Xavier, grande presbítero, grande presbiteriano, né? Nosso amigo querido Elvira Araújo também. Mas é curioso essa necessidade que a gente tem de comunicação, né? Eu tenho para mim que todos nós temos determinados dons, né? E quando eles exigem, a gente está aqui. Elvira Araújo também. Andréa Costa, bom dia. Hoje é feriadão. Mal acordei, o pessoal ainda dorme. Até Todinho está lá descansando na caminha dele, que é o nosso cachorrinho. E fiquei pensando cá com os meus botões, por que não falar sobre a Sexta-feira Santa? Por que não falar por essa figura extraordinária, quer dizer, não por, mas através da história, né, extraordinária de Jesus? Sem viés religioso, né? A minha preocupação, quando veio à mente, seria apenas historiar através de um ponto de vista jornalístico. Alô, Otávio de Mello, em Santa Catarina, alô, Maria Tereza, mais ou menos aquilo que ao longo de toda a minha carreira eu percebi, não é? E eu sempre me classifiquei, feliz Páscoa para você também, Otávio, eu sempre me classifiquei como um estudioso das religiões comparadas e uma pessoa ecumênica, ou seja, de fundamento espírita. Início da minha vida foi através do catolicismo, como muitos, porque afinal de contas estudei num colégio de padre, alô Adilson Furdielli Tatu, lá na Academia de Comércio, querido Colégio Cristo Redentor, lá em Juiz de Fora. Mas depois eu abracei, desde os 18 anos, a filosofia kardecista, que eu acho extraordinária, e tive também, e continuo estudando até hoje, o budismo, que eu acho realmente muito bonito. Então eu não tenho um perfil especificamente dessa ou daquela religião, e eu gostaria nesse momento de ser assim ou de dizer assim, porque para isso já tem os religiosos, né? Já tem os amigos que têm cada qual a sua percepção, a sua visão. O que eu acho é que a humanidade é assim mesmo, é múltipla de ideias. Nos meus estudos, desde você ver uma simples religião com a mais complicada, a mais sofisticada, você encontra ali membros, cada um tem um pensamento diferente do outro, apesar de professarem a mesma filosofia ou a mesma doutrina. Não é disso que eu quero falar aqui, em absoluto. O que eu quero falar aqui é dessa figura extraordinária. Alô, Adilson Furdielli, sempre gentil, chamando de Pelé do rádio, imagine uma expansão anel em São Paulo. Jesus, único salvador, diz ele. Eu não sei se único, mas é talvez o principal, não é? Porque todos nós nos salvamos no dia a dia, cada um à sua maneira. Quando você vence uma etapa de 24 horas, você pode dizer que com inspiração ou não de Jesus o Cristo, você de uma certa forma se salvou daquele dia, né? Então eu queria não abordar o tema especificamente desta ou daquela religião, porque existe essa diferença que a mim foi informada ao longo dos meus estudos, né, de pessoas que diferem umas das outras mesmo dentro da própria religião. Com todo respeito também àqueles que acham que não foi Jesus, que Jesus não seria Deus, no caso especificamente dos judeus, né, dos muçulmanos que acham que ele foi apenas um profeta, não é? E que dão maior importância ao profeta Maomé. Eu não estou aqui para abraçar esta ou aquela causa. Rogério Brasil, um abraço para ti, com todo respeito a todos, inclusive até aqueles ateus que, na verdade, ou descreem mesmo, ou não têm a preocupação de perceber. E é por isso, então,
porque eu estou à vontade para falar do homem Jesus, ou pelo menos daquilo que ele me comunica. Não é? Por que eu digo isso? Porque quem sou eu? Não é? Apenas um historiador, entre aspas, não é? Apenas uma pessoa que já viveu muitos anos no rádio e sou grato pelo tempo que passei, que continuo vivendo na comunicação e que eu acho que, de repente, nós estamos laicos demais. Eu acho que é importante a gente ser laico, no meu entendimento, do ponto de vista de país, mas a imprensa, ela, se não é a religiosa, que às vezes também exagera, ela não dá a devida importância a esse dia, a esse feriado que nós estamos vivendo. Marlene Cavalcante, bom dia. Por que eu digo isso? Eu me lembro, vejam vocês, tem muitos anos de rádio. Comecei no rádio nos anos 60, por aí, 62, garotinho ainda. E naquela época, na cidade mineira de Juiz de Fora, onde eu comecei a trabalhar, na Rádio Industrial saudosa, radiodifusora em Minas Gerais, que não existe mais. Naquela época, a Semana Santa era algo tão sagrado, digamos assim, que de segunda até sexta-feira, as emissoras, até as musicais, passavam a tocar exclusivamente música clássica. Sexta-feira não podia uma série de coisas, como ainda na tradição agora das religiões, eu acho que cristãs, né, notadamente católica, não sei das outras, não se pode comer carne e tal. Então havia todo esse respeito, toda essa coisa. Evidente que a humanidade evolui até tecnologicamente, os pensamentos são outros e as coisas mudaram. Mas sexta-feira, historicamente, não há comprovação de que este seja de fato o dia do sacrifício, do assassinato, da morte de Cristo. Mas convencionou-se, a partir até dos teólogos da religião católica, que esta sexta-feira, né, seria aquela em que, eu não gosto de falar a palavra comemoraria, porque não se pode comemorar o assassinato de ninguém, né? Que se relembraria o assassinato de Jesus, porque foi isso que aconteceu, né? Foi isso que aconteceu. Então, seria, e penso um momento de reflexão. Reflexão para os cristãos, para os não cristãos também. Por quê? Porque se trata da morte deliberada de um homem que, na verdade, não merecia esse tipo de morte do ponto de vista daquilo que ele fazia. Ou seja, o que ele fazia? Ele pregava o amor. O extraordinário da vida desse homem, a meu ver, bom dia André Costa, feliz Páscoa, que o Senhor Jesus continue abençoando você e sua linda família, a todos nós. Obrigado pela família, mas a todos nós. Então, do ponto de vista humanístico, já é absurdo, porque não é, pegou-se alguém simplesmente porque tinha uma opinião diferente e que eventualmente ameaçava o status quo, ou seja, o governo da época, e simplesmente açoitou, fizeram a chamada Via Crucis e depois pregaram na cruz da maneira mais horrenda que se tinha na época de matar criminosos. Isso por si só já seria importante lembrar, porque pudéssemos nós evitar esse tipo de coisa. Recentemente nós vimos uma situação agora que até o ministro lá do Supremo voltou atrás de querer amordaçar a imprensa, como disse muito bem um outro colega dele de ministério. Mas naquela época se matava, porque a pessoa tinha um ponto de vista diferente. O mais absurdo é o ponto de vista diferente que ele tinha, que era justamente pregar o amor, extremamente explicitado no Sermão da Montanha, Marimar Poblé, Guarani Caiová. Que bonito! Você tem descendência índia, Marimar, que lindo o teu nome. Denise Guzmán Silva, um abraço. Mas, quer dizer, magnificamente explicitado no Sermão da Montanha, quando ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meu Deus!
E o curioso é o seguinte, eu não estou aqui nesse comentário tratando com viés religioso. Eu estou tentando analisar, se é que tenho capacidade para tal, esse ser humano belíssimo que passou pela face da terra. Belíssimo porque pregava o amor, belíssimo porque falava algo tão adiante até do nosso próprio momento, quando dizia: se um inimigo bater na sua face, oferece a outra. Pouquíssimos, se é que existem esses pouquíssimos, são nos dias de hoje capazes de fazer isso. Belíssimo porque fazia coisas que as pessoas da época cunhavam de milagres, né? Porque muito provavelmente a sabedoria dele ia muito além daquelas pessoas. Eu tenho que, para mim, milagre, a gente cunha, a gente qualifica de tudo aquilo que a gente não sabe por que aconteceu, mas sabemos que aconteceu. Belíssimo porque num determinado momento ele diz: a fé remove montanhas. E aí é gozado porque aqueles que são defensores do nada existe, às vezes argumentam, né, com uma veemência: como é que é isso? Como é que é um absurdo? Você olha para uma montanha, você vai mudar de lado, né? Alô, Corcovado, você vai sair daqui, vai para Niterói, mudou. E a resposta é muito simples. Ele via ao longo das outras gerações, ele via que a fé, ela é capaz de fazer com que o cidadão exerça a sua inteligência, cidadão comum, eu e você, exerça a sua inteligência e construa máquinas que sejam capazes, que nem as escavadoras, de mudar realmente os montes. Ele via na frente. Então ele dizia: a fé, com certeza absoluta, remove montanhas. Não de uma forma assim, mas de uma forma através do exercício da inteligência. Porque tudo aquilo que você faz de difícil, você faz através da sua fé, né? Se você acredita que você é capaz de andar de skate, como muitos garotos aí pela rua, com certeza você vai andar de skate. Vai cair, vai levar uns tombos. Arlene Souza Lopes, abraço, Arlene, bom dia. Mas você vai, com certeza, conseguir andar de skate, conseguir andar de bicicleta, conseguir aquilo que você acredite enquanto você acredite. Então esse ser, ele aí está como um ideal. Existem aqueles que duvidam que até que ele tenha existido. É uma postura, mas duvidam de tudo também. Max Stefano, bom dia, querido, em São Paulo, feliz Páscoa para você. Mas, na verdade, vejam vocês, o fato vai muito além da existência. Vai na realidade da narrativa de uma história, penso eu, do ser ideal. Daquele que é capaz de perdoar, daquele que é capaz de acolher, daquele que é capaz de respeitar o próximo como a ele mesmo, daquele que é capaz, inclusive, sabendo que ia ser imolado, de doar a própria vida para nos salvar. Salvar do quê? Salvar da nossa ignorância. Laerte José Silva, um abração. Inês Brás, outro abração. Que ignorância é essa? Essa que nos faz achar que somos melhores porque somos diferentes. A ignorância da intolerância religiosa. Laerte José Silva, abraço grande. Então vai muito além do que as nossas vãs filosofias. Cada um tem a sua, cada filosofia de cada religião tem de ser respeitada. Mas, reitero, essa fala é uma homenagem àquele que se foi, e que se foi de uma maneira tão extraordinária e tão digna. Num século que nós atravessamos, em que políticos roubam, em que assassinos mais uma vez continuam matando, em que a intolerância faz com que haja o ataque a templos religiosos mais simples. Walter Silveira, bom dia.
seria bom lembrar, seria bom fazer uma pausa. Agradeço de coração a cada um de vocês que nesse momento estão me vendo. Uma pausa em nome desse cidadão Jesus de Nazaré. Em nome desse cidadão extraordinário. Extraordinário. Eu disse no início da minha fala que eu acredito que muitos tentaram nos salvar da nossa ignorância. Luiz Cláudio Santos, bom dia. Teve Siddhartha Gautama, o Buda, Maomé, Moisés e outros tantos. Porém, este que ficou e que não fundou nenhuma religião, e que não fundou sequer o cristianismo, porque ele veio depois. Meu amigo Santo Xavier, pastor presbiteriano, sabe perfeitamente do que eu estou falando, quando houve a união através do imperador Constantino, né, que tinha interesses mis, e aí sim unificou aquilo que era proscrito, que eram realmente aqueles que professavam o cristianismo. Mas não havia especificamente esta ou aquela religião. Mas é importante que haja, neste momento, várias denominações. A religião tal, a religião aquilo, a religião aquilo outro, porque faz parte das diferenças humanas. Uns aprendem mais rápido, outros aprendem mais devagar, outros aprendem no meio da manada. Entre aspas, manada sem querer desvalorizar. Sidney Rodrigues, bom dia, meu caro Sidney Rodrigues Soares, que é vascaíno de Nilópolis. Abraço, querido. Então, como acordei cedo, não ia fazer programa hoje, não estou fazendo programa, eu estou num cenário um pouquinho diferente, eu não botei prefixo do programa aqui hoje, mas conversando com os meus amigos do Facebook. Eu pensei, não, mas por que você a vida inteira você fez no rádio um quadro chamado Palavra Amiga que antecedia a prece de Cáritas? Por que você não vai falar nesse ser grandioso que ou nos habitou, eu acredito que habita em todos nós com a sua generosidade, ou fisicamente esteve na Terra, ou mesmo para aqueles que eventualmente nele não acreditam, que a gente perceba que existe a probabilidade, ainda que se fosse criado e não foi, da idealização de um ser de luz capaz de reunir milhares de pessoas no Sermão da Montanha e de dizer das coisas boas que o ser humano tem dentro de si. Então fica essa pequenina homenagem numa época em que muito se pensa só em feriado, em passeio, numa época em que alguns infelizmente estão aí atentando contra a segurança de outros, que a gente perceba como seria bom a humanidade se seguisse os conselhos do Cristo quando disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o agradecimento, e acredito, de todos aqueles de sã consciência por esta passagem extraordinária desse ser, enchendo de luz os nossos corações. Até quarta-feira, se Deus quiser. O André Acosta, gratidão por ter o privilégio de acordar com essa reflexão deste dia tão especial. Não tem de quê, imagine, querida, imagine. Eu que agradeço a você. Feliz Páscoa.